Vamos para mais um Papo de Bar aí. E agora, para você que está nos assistindo, eu tô com um grande mestre aqui nessa mesa para vocês, galera. Ô Leme, antes de você começar, eu quero te dizer que eu sou um cara abençoado por Deus. Que lá vem a história. Deus me proporcionou que você entrasse na minha vida. E além, hein? Você fazer parte da minha história. Isso não tem preço, Leme. Eu não cheguei nada aqui. Já começou aqui, ó. Peraí. Não é papo de bar, isso é papo de pescador, pô. O cara tá mudando o programa. Todo papo de bar tem papo de pesca. Isso aí. Mas na realidade é assim, é a vida que vai trazendo, a gente vai encontrando as pessoas. Às vezes a gente convive um tempo, aí depois afasta, mas tá todo mundo aí, ó. Eu acho que isso é importante da história. Leme, pra gente é uma honra muito grande. E eu tive a oportunidade hoje de mencionar isso pra você, né? Não preciso estar com o Leme todos os dias. Mas quando tem essa oportunidade de ter esse sorriso, esse abraço, essa recepção, esse carinho. É isso, ó. E eu também fico muito feliz, né? Eu nem lembro qual foi o ano que a gente se conheceu, né? Que a gente se conheceu lá no Conar, né? Mas, ó, deve fazer... Vai ter bem... Ô Leme, de gente mais tem 15 anos. Então, a gente já se conheceu antes. Então olha o tempo que a gente tá falando. Eu não vou falar a idade nossa aqui. Tá bom, beleza. Então assim, ó. Nesse aqui, Leme. Nesse aqui. Então beleza. Pronto, olha aqui, ó. Agora sim. Então, ó, já corrigido aqui o microfone, vamos lá. Bom, na realidade é o seguinte, cara, a gente se conheceu lá no Conar, né? Então a gente mais ainda não existia, você tá lembrando? Não. Você tá falando aí, você tá lembrando dessa história? E foi muito legal, porque eu lembro lá daquele momento, né? Você e Tati procurando ali o que fazer e tal, e a gente já tinha um stand lá, né? A Leme tá com 27 anos de mercado já, nós já estamos meio velhinho aqui, ó, velhinho, mas cheio de garra aí, né? E foi muito legal, cara, porque você e Tati sempre muito atentos, assim, aos detalhes, trazendo pro interior, né? Hoje, na abertura aí que a Tati fez aí da minha palestra aí, ela ainda resgatou isso, né? Por que o interior não pode ter acesso a esse tipo de informação? A informação tem, porque de uma certa forma a informação chega, né? Mas, assim, o contato, né? Que eu acho que isso é muito diferente, né? E você e Tati aí fizeram um caminho aí enorme, cara, a ponto de chegar aqui numa organização como desse congresso, a 9ª edição, né? Indo para a 10ª, e se Deus quiser o ano que vem, cara, só mesmo agradecer e fico muito feliz pelo espírito. Eu acho que o espírito empreendedor de vocês é algo assim que é inspirador, né? Você sempre falou isso aí, cara. Eu acho que isso é muito legal, viu, cara? Parabéns, viu? Não é que a gente quis andar na contramão, Leme, mas a gente acreditava que faltava algo. Uhum. Então, grande tendência, e você foi um dos mentores, provocadores para mim, para Tati, de falar de tendência, falar assim, olha o que está chegando. A gente já estava com a empresa, com a gente mais, eu acho que acredito que a gente estava pro 3º, 4º ano. Você no Conar uma vez encontrou a gente e você fala assim, Tati, Rogério, o que vocês estão fazendo? Lembra, a gente está fazendo isso. Tati, Rogério, vem para esse outro lado. É legal, é verdade. Você falou, eu lembrei, né? Mas tem coisas aí. Mas você sabe, cara, acho que esse lance da gente poder compartilhar, cara, sabe? Ver as pessoas como parceiros, cara, acho que isso é importante, isso é fundamental, né? Porque a gente vai aprendendo, né? Eu acho que esse espírito é a coisa que move. A gente precisa ter essa persistência, né? Em tudo, na vida, na parte profissional, dá as escorregadas, leva os tombos, mas levantar e ir pra cima, né, cara? Os tombos, Leme, é pra gente aprender coisas novas. Uhum. E essa questão, o Leme tem uma consultoria, mas o Rogério e a Tati também tem outra. Nós não somos concorrentes, porque talvez eu sou bom em algo, o Leme é bom em outro,
A gente tem contato, para você ter uma ideia, Rogério, agora vai ficar de Rogério para Rogério, né? Vai ficar chique demais isso. Mas a gente tem contato com empresas que fazem as mesmas coisas do que a gente faz, né? Nas lives que a gente promove na Leme, né? As primeiras a gente me fala, pô, quem que nós vamos chamar? Aí o Renan, que é um dos diretores nosso lá, o Renan, né? Exatamente, você lembra dele? Ele falou assim, pô, por que a gente não chama as pessoas que concorrem também com a gente? Aí ele falou assim, por que não? Por quê? Porque aí as pessoas enxergam formas de trabalho diferentes, né? E eu acho que essas formas de trabalho diferentes, na realidade, elas agregam, né? O que seria se a gente não tivesse a paleta de cores, né? Então, assim, e o momento, porque, por exemplo, eu posso ter um pensamento sobre gestão de pessoas, sobre gestão por competências, sobre desenvolvimento de lideranças, que pode estar mais à frente ou pode estar mais atrás. Não existe exatamente o mais... Existem os momentos diferentes, porque é mais à frente, mais atrás em relação a quê? Você tem, ao momento que o nosso cliente, né, que a pessoa está lá assistindo o que ela está vendo, cara. Então, é isso. Então, de repente, uma coisa que eu trago, putz, o cara fala assim, não é isso que eu estou precisando. Então, essa diversidade, eu acho que quando a gente fala de diversidade, claro que existe as questões sociais, mas assim, a diversidade ela tem que ser em tudo, inclusive numa questão corporativa, no aspecto de negócio. Exato, também, né? Exato, Leme, porque ela não é só a questão da sociedade. Ela está muito hoje envolvida no meio corporativo. Exatamente. E na realidade, até o que eu estava comentando lá na palestra, né, da cultura, né? Pô, a gente, cara, qual que é o detalhe? A gente vai ter aquilo que a gente estimula, então é essa cultura. Então, pô, quando a gente se depara com pessoas que possam ser parceiras, que agregam, né, o que possam agregar, tem aquela frase lá, se é bom, então fica perto do bom pra você ficar melhor ainda. Ué? Você tá entendendo? Esse que é o princípio, né? E se a gente pega essa visão, e Leme, de verdade, a gente aprendeu isso rápido com você. Sim. E assim, e faz todo sentido. Quer ficar bom, fica perto dos melhores. E é mesmo, cara. Porque não adianta você ficar perto do pior. Não. E isso na realidade é um respeito, é uma admiração, né? E todo mundo tem os seus pontos. Assim, por exemplo, cara, vendo aí o crescimento da gente mais, você, da Tati, cara, eu fico falando, cara, olha cada ideia maluca que o cara tem, né? Por exemplo, só um exemplo. Quando teve a pandemia, a gente tinha muitos treinamentos presenciais, né? Só que os nossos treinamentos sempre foram treinamentos técnicos, né? Basicamente das metodologias que a gente trabalhava, tá? Aí a gente falou, pô, não tem um treinamento, vamos fazer a Leme Academy, né? Só que, por exemplo, a Leme Academy, ela tá limitada, digamos assim, às metodologias que a gente trabalha, a essa estrutura. E aí você contando aí da história das trilhas, do serviço que você oferece aí de capacitação para as empresas, cara, e que surgiu também no mesmo momento, cara, e ver aí a trajetória que você vem fazendo, que vocês vêm conquistando, cara. Então é assim, pô, parabéns, eu acho que é isso. É você se aproximando. Isso me lembra uma outra coisa. Agora eu vou desinvestar, falar, tem que tomar cuidado. Ainda bem que o bar hoje não tem... Mas quem tá assistindo, ouvindo a gente, tá adorando, Leme, porque eu tô aqui apaixonado. Então, cara, mas eu acho que isso é importante, essa troca, cara. E são as oportunidades que a vida traz, né? E a gente vai aprendendo. Eu ia comentar o seguinte, por exemplo, as pessoas sempre falam o seguinte, tá, se a gente tem um problema de treinamento, se eu tenho um problema de uma competência técnica, eu vou lá e faço um treinamento. Beleza. Cuida daquele gap. Cuido daquele gap. Se eu tenho um problema comportamental, eu vou para uma ação de desenvolvimento, que é aquilo que eu costumo falar. Pô, você precisa aumentar seu nível de consciência, você vai lá para um coach. Tá, beleza. Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem a competência técnica, ela tem determinados comportamentos, mas não chega lá. Não tá. E onde que está o problema? Justamente na capacidade que a pessoa tem em executar atribuições, por exemplo, com um grau de complexidade maior. Esse é o grande ponto.
Agora, para você executar questões mais complexas, você precisa de uma coisa. Essa coisa é quilômetros rodados. Você precisa de tempo, você precisa de experiência. Eu lembro do Cortella, numa das palestras que eu tive a oportunidade de acompanhar, ele citava o exemplo da filha dele, que é da área jurídica, e aí ela tinha que defender uma tese, um dos primeiros trabalhos dela lá, e eu não lembro se era no STF, se era no STJ, era um dos S's da vida aí, ia falar com os ministros lá grandão. E era coisa grande, era então, coisa né? grande. E aí ela pegou, ligou assim pro pai dela, falou, ele contando, né? Ela me ligou e falou assim, pai, o que eu faço para ter, né, a segurança e a serenidade que você tem? Aí ele falou assim, é simples, filha, espere 27 anos. Por quê? Porque são quilômetros rodados. Cara, mas aí entra a grande questão, pensando nas empresas. A gente não tem como esperar tanto tempo assim para as pessoas aprenderem. E aí onde entra o quê? O processo de mentoria, cara. Então, quando você tem essa aproximação com pessoas, com empresas que são referência, cara, você consegue ter a possibilidade de entender os quilômetros que aquela pessoa executou, mas você precisa ter a inteligência de absorver e falar assim, o caminho é esse, ou o caminho é aquele. E isso não é cópia, isso não é plágio, você está entendendo? Sim. Isso é uma troca, cara. Então, esse processo de... Aí eu acho que volta, né, gira a roda de novo, desse princípio que quando você está perto do bom, você vai ficar melhor ainda? Esse que é o princípio, cara. Então, porque você aproveita esses quilômetros rodados, cara. Eu acho que isso é uma coisa aí extremamente importante. E você sabe que é uma coisa que a gente acredita muito também, Leme, porque automaticamente a gente vai diminuir todos os erros delas, né? Isso, exatamente. Cara, você viu, você tá vendo, ela tá contando. Isso é extremamente importante, né? Isso vem... Veja, eu entendo o trabalho de um coach, respeito, e tem a aplicação, eu acho que é perfeito. Não tenho que... Mas o trabalho de mentoria, cara, ele é fundamental, sabe? Hoje em dia. Tanto que tem muitos profissionais que vêm se posicionando como mentor e coach, né? Porque assim, a mentoria vai trabalhar, o coach vai trabalhar a parte, né, de comportamento, de valores, né, de você ter aquele foco, e a mentoria não vai te dar a experiência da vida. Então ele vai precipitar esses quilômetros, cara. Então isso é fundamental. Leme, já que a gente está no papo de bar, vou provocar um pouco. Vamos lá. A gente também gosta muito do coach, muito da mentoria, mas o mercado que dá um vício diferente, porque não tem receita, e você acabou de falar isso. O Leme não está há 1 ano, está há 27 anos. O faturamento que o Leme tem há 27 anos não é o mesmo quando ele tinha depois de 27. O que acontece? Vai lá, o indivíduo fazer um coach, uma formação. É isso aí. E aí vem o Zé de algum lugar e fala, você vai ganhar milhões no primeiro mês. Isso. Ilude, né? E aí o cara fala assim, eu vou fazer, eu vou sair, você tá entendendo? É isso aí. E a mesma coisa, né, Leme? Você vai mentorar alguém, você fez um curso de mentoria e tá mentorando? Então, e cadê os quilômetros rodados, né? Você já trocou muito pneu. Então, porque exatamente, cara, porque a mentoria, ela é a experiência de vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? A diferença que tem. Um coach, ele pode não ter a experiência num determinado segmento, mas ele pode utilizar determinadas ferramentas para poder auxiliar a pessoa. Então, por exemplo, eu não conheço nada do sistema automotivo, eu posso ser um coach de um presidente de uma indústria automotiva. Não tem problema, você pode, mas você não pode ser mentor de um presidente de uma indústria automotiva, entendeu? Então, eu acho que a união dessas questões são essenciais, sabe? A gente entender essas diferenças, né? É respeitar um pouco, né? É isso aí. E hoje caiu tanto nessa questão que eles se confundem, e aí
uma coisa que a Tati faz muito, né? Vai mandar uma proposta dessa pro cliente, a gente geralmente já muda o nome. Não vai chamar nada de coach, nada de mentoria, porque ele vai falar, todo mundo é coach. É isso aí, isso aí. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? A gente vai trabalhar com todas as ferramentas, mas de uma forma diferente. Isso aí. E aí consegue entregar, e quando ele vai, começa a ter todos os resultados, ele fala assim, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo como? Exatamente. E aí ele fala, mas eu não queria. Tá dando resultado, né? É o que importa, né? Não é isso, é isso que você quer, né? A gente tem um case muito legal de uma usina. E o CEO dela falou assim, Tati, Rogério, eu vou mandar minha diretoria de recursos humanos embora. Ela tem uma experiência vasta de gestão de pessoas, mas ela não sabe compilar dados. Entendi. E ele tinha uma engenheira na usina. E a mulher era um avião de número. Só que não entendia nada de processo de gestão. Pois é. Eu disse para ele, vai ser mais fácil do que você imagina. Ele falou assim, Rogério, como? Eu falei assim, a Tati tem um programa assim, assim, assim. A Tati trabalhou com ela 8 meses. Leme, ela sabe tudo de gestão de pessoas. Ninguém engana ela. E o melhor que a empresa queria, ele queria ver dados analíticos rápidos. Tomada de decisão. É importante. E eu sou fã hoje de engenheiros na área de gestão de pessoas. Eu acho que tudo que você consegue mesclar, eu acho que é fundamental, né? Então, por exemplo, quando você tem uma troca, assim como você pode ter um psicólogo numa área lá de um projeto que basicamente é exata, né? Porque, na realidade, vamos voltar a um ponto que a gente acabou de falar aí, a diversidade. A diversidade, cara, você tá entendendo? Porque é um grande problema que, não é problema, assim, é uma característica do ser humano. Vamos lá no seu Insta, você curte ou acompanha, né? Você segue quem? Quem tem algo, quem fala aquilo que você quer ouvir. Correto. Você não segue um cara que você odeia, que você não concorda com o pensamento dele. Então, a nossa tendência é assim, ter, entre aspas, o termo que eu vou usar, por favor, mas ter mais dos mesmos, no sentido do mesmo pensamento. A sociedade é assim, você gosta de cerveja, você vai convidar alguém que gosta de cerveja. Você gosta da cerveja A e não gosta da B, você tá entendendo? Então isso é natural, né? Agora, quando você, não por obrigação, mas quando você tem a oportunidade de ter pessoas de pensamento diferente, cara, as ideias são diferentes. Não. É a mesma coisa, tá? Vamos lá, a gente pegar assim e falar assim, descreva esse copo. Você vai descrever de uma forma, só que eu tô de outro lado aqui, eu vou ver de uma outra forma. Os ângulos são diferentes. Isso. E quando a gente pega nesses pontos, né? Então, agora, esse comentário que você fez aí, dessa pessoa da usina, né? Entre aspas, o termo que eu vou colocar aqui, né? Entre aspas, porque eu não tenho o contexto, eu não tenho a história. Mas que pena, né, cara? Porque assim, se uma pessoa é de RH, digamos assim, por que eu acho que vale uma reflexão. Por que ela perde o espaço por isso? Porque a gente tem que entender que a forma que a gente trata as pessoas, que a gente conversa, que a gente lida com as pessoas, tem que ser da forma humana, você tá entendendo? Tem que ser absolutamente tudo. Porém, a gente tem que entender que no aspecto da organização precisa ter resultados, precisa ter números. E a alta gestão fala em números. Você tá entendendo? Então é isso. Então a área de gestão de pessoas já vem despertando isso, né? Já há algum tempo. Mas precisa ter essa sensibilidade, né? Leme, eu costumo dizer que a pessoa também ela tem que aguçar um pouco mais de querer assim. Eu preciso desenvolver outras competências. É o que eu gosto? Não. Mas a gente sempre tem que fazer tudo que a gente gosta? Não. É bom que a gente faça aquilo que a gente gosta, mas nem tudo vão ser, né? Eu gosto de flores. Gente? Eu gosto de números? Não. Mas a organização está precisando disso. E eu preciso desenvolver essa competência. Então assim, ó, tem coisas que são fundamentais, né, pro RH, né?
falar em números, não vou falar, não é em números, falar a linguagem da alta gestão. Eu acho que tem que ter uma coisa assim, é fundamental. Uma coisa que eu comentei na palestra, né? Simplificar a complexidade. Muitas pessoas, não só de RH, de forma geral, mas isso é muito eminente assim no RH, traz uma dificuldade, entendeu? Então, cada vez que eu trago mais uma dificuldade, como é que a gente faz? Rapaz, isso é difícil, hein? Isso eu não sei. É isso. Então, sempre é o complexo. Então, assim, cara, a gente tem que buscar meios de simplificar a complexidade. Então, só de curiosidade, vou contar um caso aqui. Bom, a gente conhece faz bastante tempo. O meu primeiro livro que eu trabalhei sobre gestão por competências foi em 2005. Os princípios, os pilares... Eu vou cortar você, mas eu tenho ele autografado. Olha aí, ó, tá vendo? Então faz tempo, hein? Então o que acontece, ó? Os princípios, os pilares, né? Os conceitos. Então, beleza. A receita de bolo precisa ser atualizada, entendeu? Não dá para usar a mesma forma. Por exemplo, em 2005 eu falava assim, a melhor forma de você avaliar uma competência comportamental não é avaliando o título da competência, mas sim a evidência, que é o comportamento observável. Continua valendo. Mas, por exemplo, o instrumento que a gente tinha em 2005, não? na primeira versão do livro, eu escrevi assim, que precisaria ter de 70 a 100 indicadores para poder fazer uma avaliação. Em 2005. Se você chegar com 30 perguntas no formulário para fazer uma avaliação hoje, o gestor tem um infarto, cara. Mata alguém lá. Você tá entendendo? Então a pergunta é: como simplificar a complexidade, mas respeitando determinados princípios, entendeu? Então isso é importantíssimo para a área de gestão de pessoas, sabe? Então, é um ponto que é fundamental ser trabalhado. E uma coisa que eu também falei ali na palestra, e aí é bom que a gente já fica gravado aqui, que quem não viu, né? Vai ver? Cara, é impressionante como o RH, não estou falando todos os RHs, tá? Mas como o RH, de uma forma geral, usa uma frase assim: mas isso depende da gestão. Mas para mudar tem que vir lá de cima. E assim, é um chororô. Não vou citar nomes, né? Mas vamos lá. É o seguinte: quando eu estava fazendo um MBA, tinha uma amiga na sala que tudo que o professor falava, aí alguns amigos assim já um olhava para o outro e a gente começava a dublar o que ela ia falar, porque ela ia falar: mas isso depende da alta gestão. Cara, é um chororô, chororô. E aí, na abertura aqui da palestra, aí eu perguntei assim, ó, quem aqui não é de RH? Algumas pessoas, né, se identificaram, né? E quem é de RH? De RH, bateu muito mais, tipo 5%, 5 contra 95, sei lá, tô chutando o número, né? Aí eu falei, então, sabe aquela reclamação que tudo depende da alta gestão? Cadê os gestores das empresas de vocês aqui? Porque isso não é um congresso de recursos humanos. E nem pode, né? Isso é um congresso de pessoas, cara. A gente está falando de gestão de pessoas. E se a gente está falando que o gestor tem que ser gestor de pessoas, ele tem que estar aqui. E aí, gente, spoiler aqui, ó. Tô complicando a vida do Rogério e da Tati. Tô amando isso aqui. Aí, ó lá. Mas nem bebemos aqui. Eu falei que o ano que vem, 10 anos do Congere, o Rogério vai fazer um pacote especial que vai ser o seguinte: vai ter o valor lá para você vir, né, como congressista. Pega a dica, hein? Vai ter o valor para vir como congressista, e você trazendo o seu gestor, se vier 2 RHs, o preço é o mesmo do Congresso. É o mesmo, você tá entendendo?
Mas se trouxer 2 gestores, então o do RH vai ser um valor e do gestor vai ser subsidiado. Você está entendendo? Vai ter que diminuir. A gente tem que encher isso aqui. Se a gente tem 500 pessoas na casa, a gente tem que ter 800 RH e tem que ter pelo menos uns 500 só de gestores, cara. Correto. Você tá entendendo? Porque, sabe pra gente não ficar falando e as palavras ficar ecoando no nada, sabe? Se é eco, é porque não tem nada ali no meio, né? Então, assim, tem que ecoar dentro das pessoas ali. Cara, tem coisa que muitas vezes eu falo algum tema ou alguma parada, aí a pessoa olha pra mim e fala, pô, meu gestor tinha que estar ouvindo isso. Porque ele não tá aqui, né? Traga ele. Ô, Leme, eu só não sei quem falou que gestão de pessoas é só RH. Então, às vezes eu ouço isso, dói. Depende do ponto de vista, porque se a gente partir do pressuposto que o gestor é o RH, você tá entendendo? Mas é isso, cara. Mas não é só a área de recursos humanos, é o gestor, cara. Então, porque agora tem empresas gigantescas que o RH nunca foi para a área fabril e fala que faz gestão de pessoas. Então, você tá vendo? Então, e como que é? Que mundo que vive, né? Vive. Qual que é a realidade? O que tá acontecendo ali? A gente tá com um projeto com outra empresa e aí a principal reclamação, eu nunca vi o RH. Nossa, cara. Terrível, e foi né? engraçado porque a gente tinha que levar para a diretoria. Uhum. E aí tava todo o grupo abaixo. E a gente falou, a reclamação tá aqui. Vocês não vão conhecer a parte da operação. Eles não sabem quem são vocês. Olha. Na semana seguinte, o que começou a acontecer? Olha lá, começou a mudar a carinha. Lá. E aí, a gente voltou pro treinamento. Sabe qual foi a mensagem? O que vocês fizeram? Por quê? O RH veio aqui. E não foi para demitir ninguém. Não foi. Leme, então, são coisas que tá só na cabeça do RH. É verdade. Ele poderia fazer algo diferente. Poxa, legal, eu vou ser o departamento de solução. O gestor vai trazer precisando algo e eu vou ajudar ele. Eu não preciso resolver o problema da fábrica. Eu preciso resolver o problema do meu gestor. É isso aí. Levar uma solução para ele. Isso aí. E aí ele vai fazer o processo. Cara, daqui a pouco eu vou contar a palestra inteira, né, que eu dei aqui, não tem problema. Vamos lá. Isso que você acabou de falar ratifica aquela questão. O RH, ele é estratégico quando ele consegue gerar capacidades de negócio. E essa capacidade de negócio, na realidade, vem com as pessoas. Então, o grande foco tem que ser assim, cara, o que as pessoas, e aí eu não estou falando do gestor, eu estou falando do gestor também, eu estou falando do colaborador. O que aquele cara está precisando ter para ele ser mais capaz de estar melhor preparado para fazer o seu trabalho que vai aumentar os resultados de negócio. Então, cara, ser o catalisador, né? Ficar antenado e apoiar o colaborador, mas apoiar o gestor. Só que tem uma coisa também, só para a gente poder ser justo aqui também com o RH. Com o RH. A gente não pode querer gestor, né? Porque tem muito gestor que quer o RH milagreiro, né? Porque assim, que não assume o seu papel, né? Então assim, por quê? Porque o gestor, ele tem que ser um gestor de pessoas, ele tem que ter o viés de RH. Claro que ele tem que ter o viés de processos, de custo, né? Porque ele está lá para gerar o resultado e tem que estar lá mesmo para gerar o resultado. Não estou dizendo nada contra isso, né? Mas, cara, tem essa questão que é fundamental. Ele não pode abrir mão, né? Só que tem gestores que falam o seguinte: não, peraí, o cara tá com um probleminha, manda lá pro RH. Manda lá pro RH. Ele precisa dar feedback, então, RH. Precisa fazer avaliação, RH, me ajuda a fazer a avaliação. Precisa dispensar o cara, por algum motivo. Desligamento dele. O RH esteja comigo. Peraí, qual que é o seu papel, gestor, né? O cara tá com um problema, manda para um treinamentinho lá, o RH resolve. Brincadeira agora o termo que eu vou usar, por favor, hein? E não é nenhum preconceito, nada não, hein? Mas é o seguinte, como se o RH colocasse o caboclo ali, ó, na mesa, desse um passe nele, meu filho, vai lá e resolveu.
Não resolve, cara, não resolve, né? Então é um nível de amadurecimento, né? Acontece, então vamos lá, campanha gestor no Conger 10ª edição, hein, ó. 2025. Lancei aqui, ó, já o que acontece é que muitas empresas elas não sabem nem realmente as competências que ela precisa ter na sua equipe, né? E é isso aí. E aí ela fica totalmente perdida e aí cai nisso, né? Ah, ele precisa fazer um treinamento, mas qual o treinamento? Exatamente. Já que você falou da competência da equipe, competência área que eu trabalho aí... Não entende quase nada de competência, homem. Cara, mas sabe uma coisa que é importante? A avaliação sofreu um bombardeio de crítica, né, um tempo atrás. Recente. Um pouquinho antes da pandemia e tal. E muitas empresas veem, não, porque é importante ao futuro, porque realmente... Agora, tem um ponto, cara, que é interessante a gente pensar. Você tá com algum problema, saúde, alguma coisa assim. Qual que é o primeiro ponto que você tem que fazer? Um diagnóstico. Você não começa tomando o remédio ou no plano de ação. Você começa no diagnóstico. Agora, o problema todo eu vou fazer um diagnóstico de como você está ou de como você estava 12 meses atrás? Esse é o ponto. Entendeu? Então o problema de uma avaliação não é que ela olhe o passado, não é isso, cara. A avaliação ela tem que olhar como você está. Eu não vou fazer um exame de sangue para saber como que estava o meu colesterol há 3 meses atrás. Você está entendendo? Eu quero saber a avaliação de como eu estou, como que eu estou lidando com essas questões. Essa é a grande... começa o paradigma. Por quê? Porque para ter as conversas de desenvolvimento, o feedback one-on-one, que agora a moda é falar agora assim, é a moda, agora é assim, né? Como se feedback não tivesse que ser one-on-one mesmo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, mas para você direcionar uma conversa, um diagnóstico é fundamental. Só que existe uma confusão entre o momento da avaliação, que é um diagnóstico que tem que ter, você faz o exame de saúde, eu vou fazer um check-up, você tá entendendo? Como é que tá aqueles pontos? Putz, como é que tá o ossinho lá que eu nem lembro que existe, você tá entendendo? Então você vai lá e observa. Só que existe a gestão. A gestão, cara, é o do dia a dia. E as pessoas estão esquecendo disso, entendeu? Então, e aí entra uma coisa maluca. Muitas empresas falam assim, nós resolvemos fazer a avaliação 2 ou 3 vezes ao ano para desenvolver a cultura do feedback. A cultura do feedback não desenvolve assim. A cultura do feedback você vai desenvolver até mesmo sem a avaliação. A avaliação, ela é importante, eu não estou falando que ela não é importante, ela é importante. Mas quando você senta na maior frequência possível com o seu liderado e diz, e aí, Rogério, como é que tá o negócio? A gente tinha falado que ia ser assim, assim, assado, tal. Quais as dificuldades que você tem? O que está acontecendo? O resultado que você teve? É isso. Outra coisa que eu falei na palestra, né? Antigamente não. Existe a linha, e eu não estou falando que está errado, que a linha está errada, que a gente tem que dar feedback sobre comportamento. Eu tenho um dos livros que eu tenho sobre feedback, eu falo isso também. Só que a forma que você chega no comportamento é diferente. Sim. O gestor não sabe falar sobre comportamento. Mas quando ele vira e fala para você, e aí, Rogério, como é que tá? Desde a nossa última conversa, você não estava mandando bem tal coisa aqui, os clientes estavam reclamando de tal. E aí, o que você fez para conseguir melhorar? Tá precisando de alguma ajuda? O que nós evoluímos? Cara, o comportamento, ele é a matéria-prima. Só que o que a gente começa a conversar? Aí vê o produto final. Então são questões que a gente precisa evoluir, né? Leme, você acha que é importante levar essa questão de ferramentas de comportamento para a gestão? Cara, se a gente não tiver consciência, se a gente não conseguir ter meios de aumentar o nosso nível de consciência, a gente não muda, entendeu? Eu preciso aumentar o meu nível de consciência. Se eu não aumentar, e eu vou ter isso por algum instrumento. E tem questões que são comportamentais. Agora, eu só acho que a gente não pode olhar somente comportamento. Não pode. Rapidinho, para trazer essa visão assim.
Muitas empresas têm um instrumento de avaliação e pega o resultado da avaliação e promove a pessoa numa progressão salarial. Ok. Quando você olha esse instrumento de avaliação, ele é essencialmente comportamental. Mas eu posso ser um amor de pessoa e não está gerando resultado. Tecnicamente não traga nada. Não, nem tecnicamente eu não estou falando não gerar resultado. Uhum. Existe um negócio que as empresas estão reclamando que o instrumento não está agregando valor. A gente trabalha já há alguns anos, mas isso está cada vez mais forte com um negócio chamado de competências de sustentação do negócio. Okay. Competências de sustentação do negócio representa a alma da sua empresa. É a responsabilidade que cada um tem. Então, se eu não executar aquilo, eu coloco em risco o negócio da organização. E o porquê que eu não falo somente de resultado? Sabe por quê? Porque, veja, eu posso ser ótimo tecnicamente, posso ser um amor de pessoa, eu atingi as metas, mas para atingir a meta, sei lá, do orçamento, uma meta financeira, eu deixei de fazer uma ação ou um investimento que era fundamental para a sustentação do negócio. O fato de eu ter atingido a meta não significa que eu estou sustentando o negócio. Então, nesse viés, o que a gente tem feito nos nossos trabalhos? A gente tem reduzido a quantidade de competências para 4 competências de negócio, 2 comportamentais, e a gente tem um diagnóstico extremamente enxuto, mas com um nível de precisão e de conexão com o negócio enorme. E a gente ainda trabalha com metas que vem complementar. Tem uma calibragem. Putz, cara, é assim, uma conexão muito grande, cara. Isso é importante. Então, se você perguntar assim para mim, o que as empresas têm que fazer sobre a avaliação, não é esquecer a avaliação, mas rever o que elas estão colocando para a avaliação. Você está entendendo? Lembra da frase do Drucker, né? O que não é medido, que não é medido não pode ser gerenciado, né? E o que não é gerenciado não pode ser melhorado. Então, cara, isso é fundamental. Então, assim, dentro do instrumento, a gente vai ter questões também comportamentais. E não é aplicar por aplicar, né, Du? Não. Porque o que acontece muito vou aplicar por aplicar. Vou aplicar, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então, e aí cria uma expectativa que a gente não vai poder sanar. Fiz a avaliação. E aí, o que vai acontecer agora? E aí depois as pessoas reclamam que o colaborador associa a avaliação à remuneração. Tá, mas você vai associar então a quê? Qual a ação que está sendo feita? Cara, mas tem muitas coisas assim, básicas no sentido de serem fundamentais, né? E aí entra o contraponto, né? Tecnologia é importante? Sim. Claro. Mas vamos fazer o arroz com feijão antes? Bora fazer o arroz com feijão? Você tá entendendo? Porque o arroz com feijão vai dar sustentação. É isso. Você tá entendendo? Eu acho que é isso, cara, nessa linha aí, né? Ô, Lemi, quero te agradecer, porque esse papo de bar aqui ele ficou mais técnico do que papo de bar, eu acho. Putz, cara, mas foi mal, hein? Aqui você tá falando com um cara que é muito voltado para essas coisas. Mas é só você ouvir de novo tudo isso que a gente colocou e colocar assim como pessoa, hein, cara? Legal. Mas assim, foi uma experiência única. E aqui, momento de aprendizado. É legal, cara. Então, lá no bar, aqui no Congerre, qualquer lugar, a gente ir na pescaria também. Porque a gente sempre vai ter grandes aprendizados aí para poder compartilhar com você. Mas isso são coisas da vida, tá? A gente tava falando de coisa de empresa, mas isso vale para a vida também. Leme, é um pouco do que a gente acredita muito, né? É pro lado profissional, é pro lado pessoal, porque anda ali lado a lado. É isso aí. Não tem como, não tem chip que tira daqui e põe ali. É isso aí. O que uma questão que importa muito é o valor, né? É isso aí. O que você vai fazer com aquilo. Então,
E quando for aquele papo de bar lá no boteco mesmo. Botecão, aí se avisa, eu venho lá da terra, eu sou de Santo André, né? Dá umas horinhas, mas depois na volta eu passo aí. Mas tem o patrocinador Ambev, tem até uma música. Já mesmo? Alô, Ambev, faz a produção com os Rogerinho, bebe. Meu Deus do céu. Prepara nós, obrigado, viu, Leno? É isso, cara, eu que agradeço aí a oportunidade e o grande carinho que vocês têm aí por mim, né? E o inverso é verdadeiro, a recíproca é verdadeira. Precisando da gente, estamos sempre aí, tá bom? Beijo no coração, Lemi. Fica com Deus. Valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.